Ainda sem grandes avanços, a comitiva de senadores brasileiros que viajou aos Estados Unidos para negociar o tarifaço se encontra hoje com 6 congressistas americanos. São parlamentares dos partidos Democrata e Republicano. Existe o receio, no entanto, de que o deputado Eduardo Bolsonaro, que pressiona o governo Donald Trump por mais sanções, tente esvaziar essa reunião. As sobretaxas de 50%, se não houver adiamento, passam a valer na próxima sexta-feira, né? O Barão está conosco aqui falando direto de Washington. Barão, sexta-feira, a partir das 0 horas, já passaria a valer a cobrança desse tarifaço dos produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos. E essa possibilidade de esvaziamento dessa negociação, dessa reunião de hoje, é algo preocupante, né, Barão? Bom dia para você. A Comissão de Senadores do Brasil esteve reunida nesta segunda-feira com representantes do comércio e da indústria aqui dos Estados Unidos. Durante evento na Câmara Americana, aqui em Washington, os senadores disseram sobre a preocupação nesse momento com o tarifaço, que pode entrar em vigor nesta sexta-feira caso Donald Trump mantenha os 50% que serão impostos aos produtos importados do Brasil. Na saída, os senadores disseram que os representantes da Câmara admitiram que a situação é complicada, eles mesmos estão sofrendo diante dessa possibilidade de aumento das tarifas e que vão emitir um novo documento. Nesse documento, vão pedir que essa data seja adiada. Claro que tudo isso ainda depende de uma aprovação da Casa Branca, do presidente Donald Trump. Também vão tentar uma reunião, ou mesmo um telefonema, entre o presidente americano e o presidente brasileiro, o presidente Lula. A ideia é que os dois conversem e tentem chegar aqui de volta em Washington depois de fechar um acordo comercial com a União Europeia. Por enquanto, o presidente americano se mostra intransigente na possibilidade de um acordo ou mesmo um diálogo com o Brasil. Nesta terça-feira, os representantes do Senado vão se unir com congressistas americanos dos dois partidos, democratas e republicanos, para tentar aumentar a pressão em cima do presidente dos Estados Unidos. Barão volta já conversando com a gente, mas tem mais ainda sobre esses senadores. Por exemplo, o senador Nelsinho Trade, do PSD, que integra a comitiva. Segundo ele, o resultado do encontro de ontem na Câmara de Comércio em Washington foi positivo. Saiu dali uma sugestão deles fazerem um manifesto, uma carta solicitando a prorrogação desse prazo. A gente um canal de diálogo entre Lula e Trump. Nós também solicitamos, o líder de governo que está aqui já se propôs que a Câmara possa intermediar também um encontro entre os dois presidentes o mais rapidamente possível. Em entrevista ao SBT, o deputado Eduardo Bolsonaro afirmou, porém, que trabalha no sentido contrário, para que a comitiva brasileira não encontre diálogo com o governo Donald Trump. O Trump não está atacando a soberania do Brasil. Ele está defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos e dando tratamento no Brasil, que é um tratamento, né, de ditadura, que é o que tem sido no país. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo, porque eu sei que vindo desse tipo de pessoa, só haverá acordos daquele tipo meio termo, que não é nem certo nem errado. Eu sei o que é certo. Não é dar 17 anos de cadeia para as velhinhas. Né? Eu quero é a liberdade dessas pessoas. E um meio termo é o quê? 8 anos? 5 anos? Por que essas pessoas, esses políticos nunca se expõem defendendo a liberdade dessas flagrantes injustiças? Por que eles estão fazendo para acabar com esse tipo de situação? Ou será que é só quando atinge o bolso, né, talvez dos seus financiadores, é que eles se movem? Eu trabalho por princípios. Essa fala não deixa dúvidas, né? Porque quando ele fala trabalho para que eles não encontrem o diálogo... Ele escolheu o lado, né? Ele escolheu um lado que é contra o Brasil, né? Aliás, nessa entrevista aí, ele comete um ato falho. Ele fala, porque quando o meu chefe, Donald Trump... E aí ele corrige. Mas ele chama o chefe dele de Donald Trump. O chefe dele não é o povo brasileiro, não é o eleitor de São Paulo. E olha que ele não está mais licenciado, hein? Nesse instante ele é deputado. Né? O chefe dele é Donald Trump, na cabeça de Eduardo Bolsonaro. Pago pelos brasileiros, né? Não vai entender, né? Porque o deputado é pago por todos nós brasileiros, né? Exato. Mas chefe está. E como é que ele fala aí? Eu sei o que é certo. Os nossos ouvintes estão, assim,
ficaram bem impactados com essa frase, estão mandando pra gente, vários aqui, essa citação entre aspas. Eu sei o que é certo. E só para lembrar, tá? Foi apresentada uma proposta para que fossem reduzidas drasticamente as penas daquilo que o Eduardo chama de velhinhas, né? As velhinhas com bíblias na mão, a moça do batom. Só que aí essa proposta não contemplava os grandes financiadores, os políticos, os generais, né? Deixava de fora. O que fez Eduardo? Recusou. Disse que aquela proposta não era satisfatória. Ele está pouco se lixando para a mulher. Ele está preocupado com o pai. Não é nem com os generais, não é com o pai. É com um indivíduo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e Jair Bolsonaro acima de tudo isso aí. Né? Eu repito, aquela família que estava disposta a matar milhares de brasileiros para preservar a nossa economia durante a pandemia, todo mundo vai morrer um dia. Tem que enfrentar que Neymar. Por aqui, em evento no Rio de Janeiro, o presidente Lula moderou o tom e voltou a chamar os americanos para a mesa de negociação. É triste que tenha acontecido isso. É muito triste. Porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito séria. São 201 anos de relação diplomática muito acertada e muito séria. Eu já me dei com Clinton, com Obama, com Bush, com Hillary Clinton, com Biden, já me deu com todo mundo. Então, eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%. Bom, e aí já falamos aqui da família Bolsonaro, Sheila. Ponto, parágrafo, outra linha. É hora de falar da responsabilidade do presidente Lula. Não foi ele que desenhou esse tarifaço, isso caiu no colo dele, mas ele é o presidente do Brasil e é dele a responsabilidade de negociar. O Brasil já sabia que algo parecido estava se desenhando no horizonte. Não essa pancada de 50%, mas algo viria. E não abriu um único canal de comunicação com os americanos, né, antes que isso acontecesse. Mandou uma carta. A carta não teve resposta, é verdade. Houve um mérito. Mas nenhum canal de comunicação foi aberto. O Brasil não mantém essa comunicação com os Estados Unidos. Esperou que acontecesse. Não se planejou. E desde que aconteceu, pública, vice-presidente, não é presidente. É um nome importante, porque denota alguma moderação e ele tem um tráfego fácil, né? Com o empresariado, especialmente o empresariado de São Paulo. Estou falando aqui do ex-governador de São Paulo, atual vice-presidente Geraldo Alckmin. Portanto, é um nome muito importante num momento como esses, e como é um cara muito equilibrado, né, ele deixa de lado, ele tira aquele cheiro ideológico, né, quando o assunto é negociação entre Brasil e Estados Unidos. Mas o presidente é mais necessário nessa mesa de negociações do que no palanque. Lula está fazendo festa com o tarifaço, né? Parece muito animado com a sua recuperação nas pesquisas de popularidade, mas a gente precisa de uma participação mais ativa do presidente. Sim, é muito difícil você negociar com uma pessoa que, quando questionada por que está fazendo o que está fazendo, diz: estou fazendo porque eu posso. É muito difícil. Não há uma premissa comum, né? Não há um solo para que os dois possam pisar seguros e iniciar algum tipo de negociação. Mas a gente precisa do presidente na linha de frente e não no palanque. E o nosso presidente não sai do palanque desde que essa crise começou. Bom, Lula ainda falou sobre as chamadas terras raras, e disse que vai criar uma comissão para mapear os minerais críticos. Atualmente o Brasil detém a segunda maior reserva do mundo, atrás apenas da China. E a gente tem muita coisa para falar lá fora. Nós temos muita coisa para vender lá fora. Não apenas os nossos produtos de exportação, mas as ideias desse momento que o mundo está vivendo, em que a energia passa a ser o ouro do momento. E agora inventaram uma nova coisa chamada minerais críticos. E aí o pessoal fala terra rara. Tudo isso é coisa nova. Aí eu fico sabendo que os Estados Unidos vão ajudar a Ucrânia, mas ele está querendo ter privilégio nos minerais críticos da Ucrânia. Esses dias eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar?
Então nós estamos construindo uma parceria dentro do governo com a criação de uma comissão ultra especial, primeiro para que a gente faça um levantamento de todo tipo de riqueza que o Brasil tem no seu solo e no seu subsolo. Até agora me parece que nós só conhecemos o equivalente a 30%. Então nós temos 70% do nosso território e das nossas riquezas que não foram ainda pesquisadas. E nós temos que dar autorização para a empresa pesquisar sob o nosso controle. Bom, ontem o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que está nas mãos de Lula o plano de contingência que pode ser adotado caso o tarifaço entre em vigor. Disse, no entanto, que há diálogo com os Estados Unidos e que ele se dá por canais institucionais. Lula diz que estaria disposto a ligar para Donald Trump desde que fosse atendido. O plano de contingência é um plano que está sendo elaborado, bastante completo, bem feito, mas todo o empenho agora nessa semana é para a gente buscar resolver o problema. Nós não estamos permanentemente no diálogo e quero dizer a vocês que nós estamos dialogando neste momento.